Nesse vídeo eu quero falar sobre coração teimoso e falar como um coração teimoso molda a realidade. Quando o nosso coração não está alinhado com a vontade de Deus, ele se torna teimoso, como o de Saul, que o ídolo do seu coração era ter um coração obstinado em fazer a sua própria vontade, fazendo com que Samuel dissesse: a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a teimosia é como o pecado da idolatria. Saul perdeu o trono porque ele era obstinado em fazer a sua própria vontade, obedecer o seu próprio coração teimoso. E às vezes, a gente faz isso inconscientemente. É algo que a gente segue e obedece a algo. E às vezes esse algo que a gente está obedecendo é justamente a nossa própria vontade do nosso coração. E a gente nem sabe que a gente está servindo ao ídolo do nosso coração, porque a gente vê ídolos de todas as formas, só que quando a gente descobre que nós temos um ídolo e esse ídolo é o nosso próprio coração, é de não se acreditar que nós podemos ter um coração como ídolo, um coração obstinado em fazer a sua própria vontade, porque há ídolos com dinheiro, há ídolos com N coisas, mas você tem um coração, esse coração é o seu ídolo, eu acho que é o ídolo mais difícil de se quebrar. Jesus disse que aonde está o seu coração, aí estará seu tesouro. Só que o coração, ele não é o único que dita o que tem valor nas coisas. Ele segue também o que a mente e a vontade escolhem. O coração é como um filtro. Se ele vai dar que aquilo que a mente e a vontade decidiu que tem valor, o coração segue, porque o coração é mais seguidor do que guia. Então, isso é um ponto positivo, porque através da nossa volta, a gente consegue mudar os desejos do nosso coração. É muito difícil, é muita constância, é muita insistência, mas a gente consegue. Porque, por exemplo, há pessoas que o valor do coração delas são baseadas na cultura delas, mas ainda dá para mudar. Não é um decreto. A mente e a vontade pode orientar os novos tesouros desse coração. Por exemplo, a mente, ela escolhe aonde ela vai colocar a atenção. Só que o coração inclina à vontade. Imagina que você tem que escolher muitas profissões, só que a sua vontade, o seu desejo, o seu sonho é ser biólogo e o seu coração ele vai te inclinar para isso. E você não sabe explicar, não sabe entender o porquê que você quer tanto aquilo para sua vida, mas é o que você gosta, o que você ama, a sua paixão. É como se ele fosse o filtro. Só que essa aqui é a questão. Se o seu coração não estiver alinhado com a vontade de Deus, ele pode te enganar, porque o coração ele é enganoso. Você pode passar a vida querendo uma determinada coisa que no fim você só foi enganado pela teimosia do seu próprio coração. É por isso que a gente tem que estar com o coração alinhado com a vontade de Deus, porque lá pra frente a gente não vai se enganar. O nosso coração não vai enganar a gente. Eu não sei se você já aconteceu, mas se você já quis tanto algo que quando você conseguiu aquele algo, você ficou decepcionado com aquilo porque você esperava que era uma coisa e você quebrou a cara e viu que não era. É uma das ciladas que o coração nos dá. Então, se a gente não reeduca o que é valioso para o nosso coração, é a nossa natureza caída quem vai ditar e fazer com que o coração siga passivamente o que ele quer, o que a natureza caída está ditando. Agora, eu quero entrar num ponto que a gente chegou na parte principal do vídeo, que é o coração teimoso quer moldar a realidade conforme a sua vontade. E você vai aprender a identificar isso porque um coração teimoso é incapaz de viver no presente, porque ele rouba o agora. Um coração teimoso, ele projeta toda a sua existência ou no passado ou no futuro, aonde a sua teimosia finalmente dará certo ou deu certo. No passado, onde ele tenta corrigir o que deu errado, porque o hoje, o coração, ele não aceita o presente, o agora, porque o agora é muito cinzento para ele. Ele não aceita a realidade quem vive. Você vai saber identificar. É diferente de uma insatisfação no agora, de uma vida financeira ou de N problemas. O coração teimoso, ele força a você a não viver no presente. Ele força você a viver totalmente ou no passado, tentando corrigir erros que já se foram, ou no futuro. É por isso que às vezes a gente se torna incapaz de aproveitar o agora, porque esse coração teimoso, ele não se dobra à realidade atual. Quando o nosso coração teimoso se apega a um tesouro que ele colocou como tesouro, algo que Deus já rejeitou, algo que no presente, na realidade, já não tem mais aquilo, a teimosia vai fazer com que a gente entre em negação, em pura negação.
a gente vai tentar gastar forças para tentar ressuscitar o que já morreu, vai gastar a energia do cérebro de uma forma tão absurda que você vai ficar exausto. E espiritualmente a teimosia ela é uma negação velada, uma negação bonitinha de falar para Deus que a gente não confia nele, que a gente desconfia da soberania e do caráter de Deus. E aí quando Deus diz não ou muda a nossa rota, a gente com o coração teimoso vai interpretar isso como uma maldade de Deus, como uma crueldade ou um erro da parte dele. E aí a gente passa a lutar contra o mover de Deus, tentando secretamente manipulá-lo, ou tentando secretamente no nosso coração guardar aquilo, na nossa imaginação, achando que aquilo vai dar certo. Como eu falei pra você, quando o coração ele não consegue viver no presente, ele vive ou no passado tentando consertar erros, ou no futuro idealizando coisas que nunca vão acontecer. E como eu disse, o peso da manutenção dessa ilusão toda exige um esforço mental absurdo, porque a nossa cabeça ela não vai aceitar que a gente não está no controle. A gente vai precisar arquitetar planos constantemente, prever cada variável, criar justificativas mentais para manter viva a nossa obsessão de que a realidade está se curvando aos tesouros do nosso próprio coração. E para a gente continuar nessa teimosia, para a gente continuar em querer fazer com que a realidade se curve ao nosso querer, a gente vai precisar ignorar avisos de amigos, ignorar os avisos da nossa própria consciência, a nossa intuição, que dá vários sinais, só que a gente não vai ouvir, porque a gente quer com que a realidade se curva aos tesouros do nosso coração. E a gente vai constantemente moldar aquilo conforme o nosso querer. O nosso coração é teimoso ao ponto de querermos aquilo, não nos importarmos com o depois. O coração, ele vai seguir o que a vontade quer. E eu creio que você já tomou decisões com um perigo iminente, tudo porque você queria aquilo. Estava cego pela fé do seu querer, pelo seu querer gerar fé naquilo. Sonde o seu coração, um coração que vive criando ilusões idealistas como viés de confirmação, tudo para alimentar a sua obstinação pela realidade, porque se ele não consegue mudar o mundo à sua volta, ele vai tentar mudar o mundo dentro da sua cabeça, dentro do seu interior, na sua mente. Analise se seu coração teimoso é obstinado a fazer com que a realidade se curve à sua vontade, nem que seja dentro da sua cabeça, mas ele vai fazer isso de alguma forma. Bom, se você precisar de alguma coisa, me manda mensagem no meu Instagram ou aqui nos comentários. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. O importante desse vídeo é que você tenha entendido e identificado se o seu coração é teimoso. E lembrando que você pode reorientar os tesouros do seu coração. Você pode orientar conforme a vontade de Deus. Conforme você colocar as suas energias, colocar o seu tempo naquilo que Deus quer para você. Porque isso vai fazer com que seu coração mude, ainda que seja difícil. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Observação, eu mudei de tela bastante porque o meu celular caiu no chão.